Essa live é sobre as leis espirituais que regem a vida humana segundo a antroposofia, que é um tema, é o meu tema, né? Assim, é um tema que tem regido a minha vida nos últimos anos, nos últimos 10 anos, na verdade, desde que eu conheci a antroposofia, né? Essa ciência espiritual fundada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. E desde os meus 33,5, né, que é já é uma lei espiritual, né, que rege a vida desde a minha crise dos 33,5, que é uma crise que a gente chama de ressurreição. Eu conheci a antroposofia e desde então mudei o rumo da minha vida, né? Sou ainda, né? Não dá para deixar de ser psicóloga e psicanalista, e tinha acabado ali o meu mestrado em psicanálise, e aí conheci a antroposofia, e aí então fechei o consultório, deixei esse campo para trás, ali, né, no caminho de adubo, assim, né, de sustentação de tudo isso que eu sou, e aí fui abraçar essa corrente do futuro, que é a antroposofia, para mim, né, na minha vida. E então fui fazer esse caminho do aconselhamento biográfico. Fiz a minha formação na Sagres, em Florianópolis, com a doutora Gudrun ainda, né, que faleceu ano passado, a doutora Gudrun Burkhardt. E aí eu comecei a entender aos pouquinhos, né, do que se trata essa visão ampliada de ser humano, né, essa visão que está para além do anímico, que era da onde eu vinha, né? Eu vinha estudando o anímico e estudando, né, de uma maneira muito profunda, né? De uma maneira muito comprometida com essa construção do conhecimento, né? Eu fiz a minha faculdade de psicologia na USP, fiz o mestrado na USP, né? Também sou mestre em ciências, fiz formação em psicanálise durante 3 anos e meio na Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana, e estava na clínica, né? Então fui fazendo um caminho, isso minha segunda graduação, né? Porque minha primeira foi nutrição, também na São Camilo, que é uma ótima universidade. Então vinha nesse caminho de construção do conhecimento, né? De me debruçar sobre a alma, sobre os caminhos, né, do que a gente pode chamar de alma, chamar de psiquismo, chamar dessa construção da subjetividade. As queridas aí, Márcia, Tati. Então vinha me debruçando sobre isso, né, e sobre essa arte do encontro humano, o encontro que pode curar, né? E quem é o ser humano, quem é esse outro que eu encontro, o que é a clínica, né? O que é essa teoria do sujeito, teoria do desenvolvimento que sustenta a prática clínica, que sustenta o conhecimento em psicologia e psicanálise. E quando eu conheço a antroposofia, eu entendo aos poucos que ali a gente está ampliando essa visão, né? É uma visão que vai falar sobre a alma, que vai falar sobre o psíquico, mas que vai falar sobre o corpo, né? Vai falar sobre a natureza humana, vai falar sobre a teoria do desenvolvimento, vai falar sobre a construção da subjetividade, mas ela fala mais que isso, né? Ela vai para além disso, que é apontar para essa, como eu chamo, essa individualidade mais alta, apontar para o espiritual em nós, né? Para essa dimensão da individualidade espiritual em nós, que não tem nada a ver com nascimento e morte, né? Tem a ver com algo, né? Uma instância propriamente humana que pertence ao mundo espiritual, mas que encarna na Terra, num corpo que tem, né, uma dimensão anímica também, e que vai fazer seu caminho na Terra e também vai continuar seu caminho depois da gente deixar a Terra. Então é uma instância, segundo a antroposofia, né, que
ela antecede o nascimento e ela subsiste, né? Ela subsiste depois da morte física, né? Desses corpos terrestres. Então, a minha visão de homem, de ser humano, ela se ampliou muito. E aí eu fui entendendo aos poucos que a biografia humana, do ponto de vista, né, da antroposofia, esse conhecimento sobre a biografia e o processo do aconselhamento biográfico, ele versa sobre o caminho do eu, dessa individualidade, né? Que caminho essa individualidade veio fazer aqui na Terra, né? Qual é o projeto encarnatório dessa pessoa, dessa personalidade encarnada que está aqui na nossa frente, que tem um corpo, que tem um psiquismo e que tem uma individualidade, né? Qual é o caminho desse desenvolvimento, né? Qual que é a tarefa dela aqui, né? Que ela vem encarnar, qual é o chamado fio vermelho, né? Principal, né? Que tá ligando todos os capítulos dessa vida. Então, não se trata de dinâmicas anímicas, mas sim do caminho que essa individualidade veio e precisa fazer aqui na Terra, né? Qual é esse germe, né? Dessa tarefa, dessa missão, desse fio que vem por meio da nossa vida se desenrolar, se desenvolver e acontecer aqui na Terra. E aí, quando eu percebi, vocês podem fazer perguntas aí, hein, gente, no chat, vai perguntando que eu vou tentando responder também, porque eu desabo a falar, né? Então eu percebi em algum momento ali, tendo aula, que isso era muito novo, né? Assim, isso era muito novo também porque fala de porque é incluído essa noção toda, não é uma noção só abstrata, teórica, transcendente, mas ela é uma visão que tem um método, né? Tem um método de aplicação, tem um método de pesquisa, tem um método de observação, né? Tem uma série de ciências aplicadas que se debruçam sobre essa perspectiva do ser humano, sobre essa perspectiva da natureza humana, né? Amplificada, assim, né? Integrada. Então, isso foi me chamando muito a atenção, assim, porque tinha algo ali que, claro, complementava esse lugar da onde eu vinha, conversava com esse lugar da onde eu vinha, porque o Steiner é filósofo, né? Ele é um pesquisador, ele é muito profundo, um cientista, né? Um escritor que se debruçou muito sobre a vida do Goethe, né? Auriu dali um método de pesquisa, que é essa fenomenologia da consciência humana, né, que o Steiner vai ser editor das obras científicas do Goethe durante 20 anos, e aí ele escreve, o primeiro livro do Steiner é sobre o Goethe, né, sobre um método, né, cognitivo que está ali nessas obras científicas do Goethe. O Steiner faz o doutorado dele em filosofia, né, dos 30 aos 33, ali, que vai se chamar Verdade e Ciência, né, o doutorado, mas uma parte dele ele publica como um livro que se chama A Filosofia da Liberdade, que é o principal livro, né, a base da teoria, né, que ele traz ao mundo. Então, eu fui percebendo, assim, né, que aquilo ali era uma ciência que tinha um método, que tinha toda uma teoria, né, que tinha muitos livros e que tinha uma organização no mundo, né, e que apresentava, além de uma natureza humana individual, uma explicação da cosmogênese, né, uma cosmovisão de mundo, né, da onde é que a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, a gente como humanidade, e para onde é que a gente vai, né? Então, é uma explicação muito ampla, é uma cosmovisão, ao mesmo tempo que é uma visão profunda, né, de cada ser humano, né, assim, do ser humano em si e de cada vida humana. Eu falo que uma compreensão da vida com V maiúsculo,
e da nossa vida individual, né, absolutamente particular, de cada um de nós, né? Então, como é que a gente, enquanto indivíduo, nós estamos entrelaçados com a vida da humanidade, né? O que que o nosso caminho, né, aqui na Terra, nessa encarnação, tem a ver com o caminho de evolução da humanidade. Então isso é por isso que a antroposofia é dificílima de definir, porque eu falo que ela é um guarda-chuva, né? Ela é muito ampla, né? Ela nasce como filosofia, né? Do âmago de dentro de um filósofo, né? Que é o que o Steiner é na base. Mas o Steiner tem um caminho muito profundo, né? Muito esotérico. Ele vai para a sociedade teosófica, né? Ele faz todo um caminho de formação e atuação dentro da sociedade teosófica, e depois que foi fundada, né, pela Madame Blavatsky, Annie Besant, né? Todo um conhecimento esotérico de altíssimo nível, né? Vindo do Oriente. E aí, de lá de dentro, ele funda a antroposofia, né? Só que ao mesmo tempo, ele tá ali durante 20 anos da vida dele, seriamente debruçado sobre o Goethe, né? E aurindo um método. Então, ela tem como ciência, né, a prática, a atuação prática, né, no mundo, as várias ciências. Ela tem o método de acesso ao conhecimento, né? E ela tem toda a teoria que sustenta, né, esse caminho. Então ela é também integrada em si mesma. Ela não é só um método de acesso ao conhecimento, ela não é só um arcabouço de conhecimento esotérico, ela não é só um caminho espiritual, né, uma corrente espiritual da humanidade, ela não é só uma ciência aplicada ou as várias ciências aplicadas, né, ela não é só a prática, ela é tudo isso. E ela é uma filosofia que abrange tudo isso, né, e ela é um arcabouço que tem mais de 400 livros já, né, porque o Steiner escreveu poucos de próprio punho, mas ele deu milhares e milhares de palestras que passaram ali pelos estenógrafos e foram sendo compiladas em livros e estão sendo compiladas até hoje, né? Nem tudo que ele falou está publicado, nem para o alemão, né, a língua original. Então, a antroposofia é muito grande, né? Ela é muito ampla e ao mesmo tempo ela é nova, né? Vai fazer 100 anos agora, né? Em 2025 vai fazer 100 anos do falecimento do Steiner. Ele nasceu em 1861 e faleceu em 1925. E aí e a antroposofia foi fundada por ele em 1913, né? Então de 1913 a 1925 o negócio cresceu, né, expandiu absurdamente, mas antes disso ele tinha os livros, né, de dentro da teosofia, ele tinha os livros de dentro da filosofia, né, os livros do caminho acadêmico filosófico dele, né, ele fez a Academia de Viena, e aí os livros sobre o Goethe, que foi editor das obras, né? Então tem todo o caminho dele dentro desse caminho filosófico, acadêmico, depois dentro da sociedade teosófica e depois dentro, de fato, da antroposofia. Então, isso conversou muito com o meu caminho, né? Como acadêmica, como psicóloga, como psicanalista, né? Estudando, né, a epistemologia, né, a construção do conhecimento de vários autores de grande envergadura, né, como Freud, Winnicott, Lacan, enfim, e vários cientistas, né, para além da psicanálise, né, a formação que eu fiz é uma formação muito ampla, muito profunda, né, vários pilares, né, da construção do conhecimento da nossa sociedade como ela se entende. Então, saber primeiro, né, que o Steiner foi um cientista e um acadêmico, né, isso me deu muita coragem para partir para esse caminho que depois foi se abrindo dentro
dentro da antroposofia como um caminho esotérico também, né? Da ciência oculta, como ele diz. E desse caminho que versa e adentra o espiritual, né? E isso para mim sempre foi importante, né? Porque eu nunca fui uma pessoa que entrou pro espiritual sem método, sem chão, né? Sem o pensar junto. Eu nunca fui sem o meu pensar junto, né? Eu flertava com algumas questões, mas eu sabia que eu precisava ir com a minha integridade, o meu eu, né? Ali muito presente. E por isso que a antroposofia também desceu muito redondo para mim. E aí, dentro desse caminho, né, de integrar, de me acalmar, de começar a me aprofundar, né, nos temas, eu percebi no meu caminho ali também tenho vontade, né, de fazer o doutorado e levar esse conhecimento das leis espirituais que regem a vida, do aconselhamento biográfico, da antroposofia, para dentro da academia de onde eu vim, né? Então eu lembro que numa conversa com o meu possível orientador, ele falou: olha, Karina, mas esse campo é muito vasto, né? Você tem que achar uma pedrinha fundamental que sustenta todo esse castelo que é a antroposofia, né? E essa visão de homem. E aí eu disse para ele: tá, então a minha pedra fundamental são as leis espirituais que regem a vida humana. E é sobre isso que eu vim falar para vocês hoje, né? Abrir esse caminho de abertura ali das inscrições de novo do curso inteiro que eu gravei quando eu dei a 4ª turma, né? Então eu resolvi gravar como legado mesmo, né? Desse trabalho de construção e lapidação desse conhecimento todo. Que é um curso de biografia humana, uma introdução. Então, as leis espirituais, elas são a base, né, do que o Steiner traz como caminho ou crivo de compreensão dessa nossa jornada terrena. Como que essa jornada terrena, ela tem relação com o nosso eu, com o caminho do nosso eu, da nossa individualidade espiritual, e como isso pode ser compreendido como um arquétipo, como uma forma primordial que é a mesma para todos nós, que é quase como se fosse a escrita, né? A escrita divina para o nosso caminho na vida enquanto seres humanos que somos. Então, a gente tem uma jornada, todos nós, que pode ser compreendida a partir desse arquétipo, a partir dessa biografia da própria vida, com V maiúsculo, né? A vida tem uma biografia própria. Né? Ela vai passar por fases, ela vai passar por crises, ela vai passar por caminhos que são os mesmos para todo e qualquer ser humano. Só que como ser humano é uma espécie em si mesma, né? Como cada ser humano tem uma individualidade completamente própria, então eu sempre falo, né, que o arquétipo por qual todos nós vamos caminhar, ele é como a nossa digital, né? Todo ser humano, por ser humano, ele tem uma digital. Isso é uma marca de nós enquanto seres humanos. Só que uma marca de nós enquanto seres humanos é que nenhuma digital é igual a outra. Essa é a nossa marca única. Então, todos nós passamos pelo mesmo caminho arquetípico na vida. Que eu vou dizer aqui, né? Vou explicar nesse caminho que eu tô apresentando para vocês. Só que cada biografia, cada ser humano, né? Tem as suas vicissitudes, tem as suas histórias, né? Tem o seu histórico, né? Tem o seu caminho, tem o seu fio. Então isso é a arte, né? De compreender o arquétipo
né, a teoria aqui, essa forma fundamental que está por trás aqui, guiando a nossa vida, o caminho do nosso eu, e como é que cada um vai se enquadrar, entre aspas, dentro desse arquétipo, dentro desse crivo de leis, né? Por onde a gente pode interpretar esse caminho, esse projeto encarnatório dessa individualidade. Então as leis, né, são leis, porque o Steiner fala bem assim, né, são leis como as leis da física, as leis naturais, as leis terrestres, né, como a gravidade, como a relatividade, como, né, crescer, nascer, crescer, amadurecer, se reproduzir, envelhecer e morrer. As leis espirituais são da mesma ordem. Ele fala, a gente não precisa entender e nem acreditar, mas o que a gente faz é constatar que elas existem, né? Então, se eu pego esse lápis e jogo no âmbito aqui da Terra, ele vai cair, né? Isso é a lei da gravidade. Eu posso não entender nada, não saber explicar nada, mas eu constato que é assim, né? Eu não pego um lápis e se eu solto ele sai voando, né? Ele vai cair, né? Pela lei da gravidade. Então as leis espirituais são leis porque elas são implacáveis também, né? Só que elas são invisíveis. Elas precisam, né? Elas são leis ocultas. E aí, segundo a antroposofia, né? Eu elenquei, né? As leis aqui, né? No sentido desse caminho da biografia humana visto pela ótica da antroposofia. Então, a primeira lei é que a gente tem um corte temporal nesse projeto encarnatório que vai do 0 aos 63 anos. Essa é uma primeira lei, né? Tem algo que tem aí a ver com o tempo, né? O tempo aqui como marcos de desenvolvimento, como marcos iniciáticos dessa caminhada. Então, esse primeiro corte temporal do 0 ao 63 é uma grande respiração, né? Então, o Steiner fala que a gente tem esse tempo, principalmente, para dar conta do nosso karma, daquilo que a gente veio fazer, resolver, lapidar, encarnar, né? Se responsabilizar aqui na Terra. Então, a gente tem esse tempo. Tem gente que morre antes, tem gente que morre depois, mas quem morre antes, né, tem os porquês de fazer isso, e quem morre depois também tem outras tarefas para além desse tempo. Então, esse tempo, né, que a gente sempre olha no aconselhamento biográfico como uma parábola assim, ó, uma parábola invertida, né, a gente coloca nesse formato aqui, né, então numa banheira, assim, numa parábola invertida. E aí o 0 tá aqui e o 63 tá ali. A gente pode olhar também de uma maneira linear, mas essa maneira de olhar aqui, ela é muito auspiciosa, né? Esquematicamente auspiciosa, porque a gente enxerga as relações entre esses tempos de uma maneira mais fácil da gente compreender do que essa maneira linear. Então, esse tempo, a gente tem esse tempo para dar conta da nossa tarefa kármica, né? Da tarefa que essa individualidade veio enfrentar e realizar nessa encarnação. Dentro desses 63 anos, aí uma segunda lei é que o tempo é dividido em setênios, que são períodos de 7 anos cada, de 7 unidades temporais de 1 ano cada. Então, dentro do 0 ao 63 são 9 períodos de 7 anos, são 9 setênios. Essa é a segunda lei, né? São 9 períodos de 7 anos, e o setênio em si é uma outra lei, né? A divisão da vida em fases setenais é uma outra lei espiritual.
Então a gente olha a vida através desses passos de consciência, desses membros da entidade humana que vão nascendo dentro desse tempo de 7 anos. Então, a cada 7 anos, a gente conclui uma etapa, conclui um passo de consciência, conclui um membro da entidade humana, conclui um capítulo da nossa história e aí vai para outro. E aí vai para outro. E aí vai para outro, até que os 9 setênios de base estejam completos. Então tem aquela frase que eu já falei várias vezes e eu falo de novo porque ela é maravilhosa. É como se a gente ficasse 9 setênios dentro da barriga da gente mesmo. Para a gente estar realmente pronto, né, dentro desse caminho ampliado do que é o ser humano. E aí, então, essa é uma segunda lei, né, que existem os setênios, e quase que uma terceira aí é que, então, dentro do 0 ao 63, são 9 setênios, são 9 passos de nascimento dentro desse nascimento mais amplo, do 0 ao 63. E aí, outra lei espiritual é que a cada início / fim de setênio, a gente tem uma crise. Né? São as crises, querida Amanda, são as crises biográficas, né? As crises das fases da vida. Né? Cada setênio é chamado de fases da vida. E aí, a cada início e final tem uma grande crise, né? Porque a gente fechou um membro, um passo de consciência, um capítulo da nossa história, e daí vai começar outro. Então, para a gente sair do âmago, Lela, do âmago, né, de um capítulo que se concluiu, fechar e iniciar outro, a gente vai passar por uma crise. Cada um, lembra, cada um com a sua própria digital, vai viver isso de uma certa forma. Tem gente que a cada início e final do setênio tem um acidente. Tem gente que muda de cidade. O Steiner mesmo. O Steiner, a cada setênio, ele mudava de cidade ou de país, né? Ou de estado, assim. Então, é uma característica da biografia dele. Tem gente que começa um novo relacionamento. Tem gente que inicia um outro processo de autoconhecimento. Então, ou tem gente que vai mais no fluxo, assim, sabe? Que vai entrar numa outra etapa de um processo que já vinha se desenhando. Então, outra lei. E aí, dentro desse campo, dessa curva invertida, né? A gente vai poder ver mais precisamente, né? A Clau, tem um monte de gente querida, gente. Clau, querido. O que está se desenvolvendo e nascendo a cada passo desse tempo aí que a gente vive aqui na Terra, né? São fases da encarnação, o Steiner chama assim, né? São fases dessa encarnação. Então, essa curva, ela pode ser lida de várias maneiras, né? Nesse sentido do arquétipo que está aqui atrás. Então, esse tempo do 0 aos 21, dos 21 aos 42 e dos 42 aos 63, a gente vai olhar, e segundo essa ciência espiritual, a primeira parte da curva até os 21 é a fase do corpo, do desenvolvimento dos corpos. Nathalie, desenvolvimento do corpo ou dos corpos. Porque para a antroposofia a gente tem, vocês viram já, vários membros, vários corpos, não é só o corpo físico, né? Na segunda instância, na metade da curva, tem ali dos 21 aos 42, a fase do desenvolvimento da alma, que na verdade são almas, né? Essa trimembração do corpo, trimembração da alma, trimembração do espírito, que é outra lei espiritual, né? A trimembração é uma lei espiritual.
trazida pela antroposofia. A quadrimembração também. São termos técnicos que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então tem corpo até os 21, alma até os 42 e espírito até os 63, né? Corpo, alma, espírito. É claro que a gente não vive sem espírito e alma, é claro que a gente não vive sem alma e corpo, e é claro que a gente não vive sem corpo e espírito. Tudo tá ali integrado, né? Vai se desenvolvendo, saindo, largando os envoltórios, mas cada fase está prioritariamente desenvolvendo aquele campo da nossa existência enquanto ser humano. Então aqui o espírito, nos primeiros 3 setênios, o espírito é quase, ele está ali, mas ele está em suspenso. Ele está guiando ali mais em suspenso. Ele não é o foco, porque a gente está encarnando. Então esse corpo físico terrestre, esse corpo vital, que é um corpo terrestre também, o corpo da vida, que faz esse físico ter vida e se movimentar e funcionar. E o corpo astral, que já é um corpo espiritual, mas ele vai ancorar no corpo físico, eles estão se desenvolvendo, eles estão maturando para receber esse eu recém-nascido que vem aos 21 anos. Outra lei espiritual. Esse eu recém-nascido vem aos 21 e começa a já trabalhar nas almas, que daí então faz parte do nosso corpo espiritual, né? O corpo astral, o corpo anímico é um corpo suprassensível, assim como o etérico, né? Mas o etérico, o corpo da vida, está no âmbito da Terra. E o corpo astral, anímico e o eu, eles são corpos espirituais, suprassensíveis, né? Então, nessa segunda fase, a alma, as várias dimensões da alma, elas vão se desenvolver em 20 anos. E aí tem cada fase, o Steiner dá o nome, né? Alma da sensação, alma do intelecto e alma da consciência. E depois dos 42, onde esse eu já está muito maduro e trabalhando dentro do campo anímico psíquico, aos 42 ele começa a fazer a guiança, né? Para a gente partir da alma e começar a adentrar prioritariamente o desenvolvimento espiritual, das consciências espirituais, trimembrada de novo, né? Que são as consciências para além do estado de vigília, segundo a antroposofia, né? São esses membros suprassensíveis em nós, né? Esses membros espirituais de cognição suprassensível. O Steiner não é fácil, gente. São essas as palavras, por isso que para entrar na antroposofia precisa de fôlego, precisa de músculo intelectual, espiritual, anímico e persistência, né? Mas são essas cognições suprassensíveis, né? São essa consciência para além do estado de vigília, que ele vai chamar de consciência ou alma imaginativa, inspirativa e intuitiva, né? São 3: imaginação, inspiração e intuição. São 3 estágios da nossa consciência espiritual aqui. Então, cada setênio corresponde a esse desenvolvimento ali, né? E aí, como que a gente vai viver cada fase dessa? Então, é outra lei espiritual, né? Aquilo ali está acontecendo, aquele amadurecimento está acontecendo. Então, isso é um jeito de entender corpo, alma, espírito, né?
outra lei espiritual, né? A gente tem um caminho de encarnação que vai do 0 até os 31 anos e meio, que é chamado de máximo da encarnação, que é quando a gente chega na potência máxima de integração do corpo na alma e que o eu tá inteirinho, nossa individualidade espiritual, ela tá inteirinha encarnada até o finalzinho, até a ponta do pé. E desperta. Então, esse ponto, que é chamado de ponto de inflexão dos 31,5, entre 31 e 32, né? A gente vê que aqui a gente pode chamar esse caminho de caminho encarnatório e que faz parte da corrente do passado, que faz parte do chamado karma lunar, outro nome, outra lei. Vou falar dela aqui a pouco, né? E aí, o que acontece dos 31,5 para frente, para cima, é chamado de caminho escarnatório, né? É corrente do futuro, início do karma solar, né? O karma solar, ele começa de fato aos 35, mas aqui ele já vai dando as caras, né? Esse tempo que fica ali em volta dos 31,5, que são os chamados anos crísticos, outra lei espiritual, que está dentro dos ritmos kármicos, né? Os anos crísticos estão ali entre os 30 e os 33, né? Os 31,5 é o meio dos 30 aos 33. Então, esse tempo dos 30 aos 33 é chamado de nascimento solar. Os 3 primeiros anos de vida, onde a gente aprende a andar, a falar e a pensar e diz eu, esses 3 primeiros anos de vida depois do nascimento biológico é chamado de nascimento lunar. E os 3 anos no meio da vida, aqui embaixo, no máximo da encarnação, 30, 31, 31, 32, 32, 33, chamado de nascimento solar. Porque a gente está no ápice da consciência espiritual, no que ela pode ser acordada dentro da experiência terrena. Então ela vai passar por um processo iniciático, quase que é da mesma ordem do que a gente vive ali do 0 aos 3, e a gente reaprende a andar, a falar e a pensar num nível anímico espiritual. Lá é num nível físico, etérico, e aqui é num nível anímico espiritual. Andar, falar, pensar, e aqui no nascimento solar a gente diz: eu sou. Aí, nesse tempo, que faz parte, 31,5, 30 aos 33, 28 aos 35. Esse tempo, ele pertence ao 5º setênio, né? Que é o setênio do meio da vida. Ele é o setênio do meio do desenvolvimento das almas, alma do intelecto. E, portanto, nós temos 4 setênios para descer nesse caminho encarnatório. O setênio do meio para acordar a nossa consciência solar, a nossa consciência da individualidade espiritual com muita força na Terra. E depois a gente tem 4 setênios para subir nesse chamado karma solar, que é o caminho da gente fazer a jornada aqui na Terra, comprometidos com a realização do legado individual. Porque os 4 setênios para descer, do 0 aos 28, até o início do retorno de Saturno, a gente está num campo que o Steiner chama de destino inscrito, ou herança transgeracional, ou herança do karma lunar, que tem a ver com o início dessa vida e das outras encarnações, que é outra lei espiritual, né?
a lei da reencarnação. Então, destino inscrito, destino revelado no setênio do meio, nascimento solar, e destino realizado a partir dos 35, karma solar. Principalmente com uma força muito grande a partir dos 42, que é quando inicia a guiança do eu superior e o desenvolvimento das consciências espirituais. Então lá, quanto menos corpo, mais espírito, outra lei espiritual, né? Então quando essa curva biológica começa a decair, cada vez mais o nosso cerne espiritual, anímico espiritual, começa a aparecer. E aí então a polaridade aqui fica clara. Porque no início, quando a gente está encarnando, os corpos terrestres precisam maturar. Depois que eles maturam e acolhem de fato o espiritual em nós, depois eles podem começar a denegrir, se desfazer ou pelo menos perder força, para que isso que foi acolhido comece a aparecer, crescer, florescer, gerir e direcionar a nossa vida. Outra lei espiritual. Tem um outro jeito que o Steiner chama esse campo, né, da biografia, que é céu, terra e homem. Aqui, na terceira fase, o homem com H maiúsculo, né, o ser humano com SH maiúsculo, pode começar a nascer, que é esse cerne espiritual, né? Então isso é muito importante, né? Isso faz parte desse arquétipo, isso acontece com todos nós, leis espirituais. E aí, né, então, dentro desse caminho, né, da tarefa, a gente tem essa passagem, né, de karma lunar para karma solar, né, o karma que vem com o nascimento, que tem a ver com as heranças dessa vida e de outras, e o caminho que a gente vai fazer a partir do nascimento e ancoramento da nossa individualidade. Então, dentro disso, a gente pesquisa no campo da biografia antroposófica quais são as nossas determinações kármicas ou exigências kármicas, que vai do 0 aos 21, no tempo do desenvolvimento do corpo, até que o nosso eu, ele tá ali, entre aspas, suspenso, e depois ele vem. Então, esse tempo onde a gente vai passar, vai ficar imprintado em nós as experiências, as dores, os dons, né? Tudo que a gente vive, pai, mãe, família, cidade, país, nacionalidade, língua, corpo, irmãos, família estendida, escola, condição financeira, tudo que a gente vive até os 21 é chamado de determinação kármica. E onde teoricamente a gente não tem escolha, a gente está passivo a isso, mas na verdade a gente é protagonista desde sempre, né? Segundo esse ponto de vista, porque o nosso eu co-criou todo esse caminho junto das hierarquias espirituais antes da gente encarnar, outra lei espiritual, né? E aí a gente vai passar por isso nessa formação, construção dos corpos, do instrumento que a gente tem, para depois, com o eu recém-nascido, a gente poder ir ao encontro do nosso local kármico, né? A gente tem mais autonomia para buscar qual é o nosso local kármico, qual é o cenário, o lugar, as pessoas, as situações que eu vou precisar encontrar para encarnar, encenar a minha tarefa. E a busca do local kármico, ela vai dos 14, já ela inicia até os 35, né? Então, e dentro disso a gente tem outra lei, que são os encontros kármicos, né?
Quem são as pessoas fundamentais que fizeram muita diferença na sua vida, pro bom e pro ruim, né? Que te ajudaram a se desenvolver, por te apoiarem ou por te impedirem, muitas vezes, né? Ou por te atrapalharem. Então a gente também vai pesquisar encontros kármicos lunares, que são até os 35, que tem a ver com outras existências, né? Passado dessa e de outras vidas, e encontros kármicos solares, que são encontros a partir da consciência. São encontros, né, de consciência desperta, né, com a individualidade aqui já completamente acordada, após os 35. São todos termos, né, que a gente vai, que tem a ver com o método, que tem a ver com como é que a gente pesquisa, como é que a gente se dá conta, né, do que é, e ajuda a pessoa a enxergar o que é e o que não é, né. Fora as leis também, né, no sentido da formação do caráter, né, como diz o Steiner, que no primeiro setênio a gente está desenvolvendo a tipologia que a gente traz, que tem a ver com a forma desse corpo físico. No segundo setênio a gente está desenvolvendo o temperamento, que tem a ver com essa qualidade do corpo etérico que está ali dentro. Fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, né? Na tipologia a gente tem criança terrena, criança cósmica, cabeça grande, cabeça pequena, tudo terminologia antroposófica. No terceiro setênio são as qualidades planetárias dos 7 planetas, segundo a antroposofia, que vão reger esse corpo astral. E no quarto setênio, até o fim desse destino inscrito, até o final dos 28, são as forças zodiacais, que são as 12 constelações, né, que estão ali também orientando essa primeira dimensão da alma das sensações. Então a gente vai recebendo todos esses presentes celestes para depois atuar na Terra, a partir desse instrumento, de todo esse arcabouço que a gente faz parte do nosso karma, né, para lidarmos com a nossa tarefa kármica nessa vida, que vai ser revelada com força total, principalmente nos anos crísticos, mas a partir dos 28 aos 35. Outra lei, né? E aí, eu tô aqui falando, né, de todo o tempo dessa tarefa, dessa missão, desse fio vermelho, que é outra lei, né? Essa lei é uma lei magnânima, se eu posso dizer assim, né, que todos nós temos uma tarefa nessa vida, todos nós temos um projeto encarnatório que tem uma tarefa fundamental para ser encarnada aqui nessa vida, todos nós. E o método biográfico ajuda a gente a costurar, pegar os pontinhos, os fiozinhos e compreender, né, o que a sua vida está te mostrando através do caminho que você fez na Terra, né? Sobre qual é esse projeto encarnatório que você está atuando, mesmo sem você achar que você tem missão de vida. Ah, não achei minha missão. Achou. Você está nela desde que você nasceu. Mas é uma lei básica, fundamental, né? Desse ponto de vista, da onde a gente pode olhar para a vida. E reencarnação e karma, né? Que essa é uma vida, né? Que o eu, ele não tem nada a ver com nascimento e morte, né? O contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o nascimento. A vida com V maiúsculo, ela não tem nada a ver, segundo esse ponto de vista, com nascimento e morte. Então a gente fala de biografia diurna e biografia noturna. Biografia entre o nascimento e a morte, e biografia entre a morte e um novo nascimento. Outra lei espiritual. Que dá pano pra manga, né? Então, temos múltiplas encarnações, e é a mesma individualidade que vem em todas,
E aí, cada vez que a gente encarna, a gente ganha uma roupagem da personalidade encarnada e dos corpos terrestres para viver a tarefa dessa vida, que é o fio vermelho, que está vinculado, se a gente pegar o fio, se a gente puder fazer pesquisa e pegar o fio vermelho de cada encarnação, a gente vai conseguir vislumbrar um tal de fio azul, que é o fio que liga todas as tarefas de todas as encarnações, que é, né, essa missão maior dessa individualidade. Ó, gente, estou indo lá para cima e voltando. Querida Pousada Calanto, lá na Sagres. E os ritmos biográficos, os ritmos kármicos, que são ritmos que estão para além dos setênios, né? Que são os ritmos de Júpiter, que são ritmos que acontecem a cada 12 anos, que tem a ver com a vocação, com esse chamado vocacional e impulso de desenvolvimento, de como a gente coloca a missão de vida no mundo. Os ritmos de Saturno, que acontecem a cada 29 anos e meio, que tem a ver com um compromisso kármico com a essência, né, espiritual do que eu vim encarnar nessa vida e com o compromisso que eu faço em crescer para essa tarefa, de me responsabilizar com o que eu vim fazer. O ritmo dos nós lunares, que acontecem a cada 18 anos e meio, tem uma incisão cirúrgica na primeira fase do corpo, na segunda fase da alma e na terceira fase do espírito, sempre no terceiro setênio de cada fase, que tem a ver com o reposicionamento da missão de vida, tem a ver com o que a gente veio fazer, tem a ver diretamente com a missão, com a tarefa, com o fio. Então, isso também a gente pesquisa, né? É uma lei espiritual, acontece com 18,5, 37,2, 55,8. Saturno, 29,5, 59, dentro do arquétipo do 0,63. Júpiter, 12, 24, 36, 48, 60. 5 vezes dentro do arquétipo. Outra lei espiritual. E os anos crísticos, o nascimento solar, que é esse tempo que vai dos 30 aos 33, com o adendo, que é o ritmo da ressurreição, que é mais ou menos 33,5, 33,8 meses, que vai espelhar o Saturno, que acontece aqui aos 29 anos e meio. Saturno e anos crísticos, tudo isso incluído dentro do quinto setênio, que é o setênio do meio da vida. A balança que divide esse tempo em dois, né? Encarnação, excarnação, karma lunar, karma solar, corrente do passado, corrente do futuro. E a outra coisa que eu falei aqui agora é a lei dos espelhamentos, né? Onde os dois lados da vida, eles vão conversar. Eles vão ter relação profunda. E aqui o tempo não é linear, o tempo é espiralado. Então a gente vai reviver, repassar, repaginar ali aquele tempo passado e aurir dali experiências que podem ser repetidas, transformadas ou metamorfoseadas no outro lado da vida, né? Esse campo de experiência que não é esse tempo em espiral, né? Que a gente vai fazendo assim, depois passa por um mesmo ponto e vai para uma oitava acima, e vai para uma oitava acima. Então, a gente lida muito com os espelhamentos, são pelo menos 4 espelhamentos, o que a gente põe os 21 ali embaixo como ponto de inflexão, então vai do 0, 21, sobe até os 42, depois a gente põe os 28, e aí vai 0, 28, 56, aí a gente põe os 31,5, do qual eu falei ali, 0, 31,5, 63, e o outro que é os 42, que é o início da guiança do eu superior, que é 0, 42, 84, que dá o espelhamento dos Júpiteres, né, da missão, da vocação, aqui nesse espelhamento dos 42. Então, cada fase, nesse sentido, passado e futuro,
eles se fecundam mutuamente, eles estão sempre atuando no tempo do presente, sempre fazendo força, desaguando no presente. Então é aqui e aqui se conversando, não é um tempo linear absolutamente. Então são várias leis, né, que na verdade vão estruturar essa teoria antroposófica, né, sobre a vida humana, sobre nosso caminho encarnatório, sobre nossa tarefa, né, e o que esse eu veio fazer aqui, né? Cada setênio é regido por uma instância planetária, né? Tem múltiplas subleis aí dentro, né? Que faz parte do que a gente vai aprender na formação como metodologia biográfica, né? Fundada pela Gudrun Burkhardt com Bernard Leavenworth, né? São o pai e a mãe da biografia, do método biográfico, né? O pai mesmo é o Steiner, né? Ele traz toda essa teoria sobre o ser humano, né? Essa visão ampliada, onde somos seres híbridos, né? Que fazemos parte tanto da terra quanto do céu, né? A nossa caminhada humana, ela é feita na terra, mas nós não somos feitos só de terra, né? A gente é feito de terra e céu. A gente é feito de corpos terrestres e corpos espirituais. O homem inferior e o homem superior em nós, né? Mas quando a gente faz esse caminho na Terra, eu falo que é quase como se fosse o caminho de Santiago, né? A gente tem um local de partida e um local de chegada e tem estações que são as mesmas. Até chegar na igreja tem as mesmas estações, só que como cada um vai fazer o caminho, o que cada um vai encontrar, quem cada um vai encontrar no caminho aí, totalmente particular, né? Mas a gente sabendo a estrutura do caminho, a gente entende, essa pessoa está no início, essa pessoa está no meio, essa pessoa está no fim, essa pessoa está passando por isso, essa pessoa está ali, né? E aí como ela vive cada crise, vai denunciar o caminho desse eu, né? Cada crise biográfica, que é o início e final do setênio, a chegada do eu, o nascimento solar, a crise da autenticidade aos 42, né? O Rubicão aos 9 anos, um Júpiter, né? No 12, nos 24, tudo isso vai... a gente define as crises, né, biográficas, as crises do caminho da vida e como que a pessoa vai viver isso também tem a ver, né, com essa individualidade e com o caminho dessa individualidade. Então, gente, é tudo isso aqui, né? É tudo isso, é muito amplo, é muito profundo, é muito detalhado, é muito rigoroso, é muito lindo, né? É muito especial, é muito, assim, novo, né? Muito aquariano também nesse sentido, né? Eu tava falando no início, né, do Saturno em conjunção com o Sol em Aquário, né? E é muito potente para ajudar a gente, né? Nesse tempo que a gente está vivendo enquanto humanidade, a gente está vivendo o tempo, a época, a era da alma da consciência, que é essa a terceira instância da alma, né? A alma mais amadurecida, nós enquanto humanidade, segundo a antroposofia, a gente está nesse tempo. Então é possível que a gente abra essa consciência para abarcar o espiritual, né? Para abarcar toda essa realidade de que somos seres espirituais, estamos numa jornada terrena, temos uma tarefa e podemos nos dar conta, ter consciência dessa tarefa e aí então querer crescer para dar conta dessa tarefa, né? Com cada vez mais consciência, pegar a vida na própria mão, como diz a Gudrun, né? O nome do primeiro livro dela sobre aconselhamento biográfico, né? Tomar a vida nas próprias mãos e deixar que o eu, né, fique cada vez mais próximo dessa nossa personalidade encarnada e consiga permear, adentrar, organizar e guiar essa nossa caminhada.
Gente, muito, muito, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta aqui, daí vocês podem também me perguntar por direct, por mensagem, tem o WhatsApp, tem o grupo lá que eu abri, chama Leis Espirituais, tá lá no link da bio, para quem quiser ter mais informação. E semana que vem eu vou dar outra live como esse caminho de mostrar, né, o que é esse conhecimento tão rico e como é que é o meu caminho de elaboração desse conhecimento e a disponibilidade que eu deixei, né? Assim, eu fiz todo um caminho, faz parte do meu fio, faz parte da minha tarefa, tá estruturado, gravado, né? Já tá todo bonitinho ali, já foi lançado uma primeira turma desse curso gravado e agora eu tô abrindo aqui essa turma que vai fazer o curso de maneira assíncrona, né? Então ele tá lá todo gravado, tem 11 módulos e muitas horas assim com todos esses temas e mais ainda, né? Os 4 corpos, eu vou ir dizendo para vocês devagarinho quais são os temas que eu elenquei, mas é uma introdução a esse conhecimento que não tem valor, né? Assim, é algo que toda vez o pessoal que me conhece fala, né? Você é muito apaixonada pelo que você fala, mas é apaixonante porque é algo assim que tem a potência realmente de iluminar a nossa vida, iluminar, né, o caminho e ordenar e organizar, né, o que é essa jornada que cada um vem fazendo. Então é isso. Um beijo.